Olá, sou Magna Lima, médica veterinária e professora da Univiçosa. Vamos falar sobre doenças virais dos caprinos. Os objetivos dessa aula são apresentar e discutir sobre o diagnóstico, etiologia, diagnóstico e controle aí da artrite encefalite caprina, popularmente conhecida como CAI. Apresentar e discutir sobre a etiologia, diagnóstico, tratamento e controle do ectema contagioso, e apresentar e discutir sobre a etiologia, diagnóstico, tratamento e controle da raiva e também da febre aftosa, tá? Que são doenças aí virais de importância nos caprinos. Vamos iniciar falando sobre a artrite encefalite caprina, a conhecida como CAI, um vírus. A CAI é um vírus de RNA, um retrovírus não oncogênico, ou seja, não causa aí tumores, da família retroviridae, um vírus RNA que se converte aí em produção de DNA. Ele é um vírus pequeno, um vírus não envelopado, isso confere a ele uma menor resistência no ambiente. E ele afeta aí as células do sistema monocítico fagocitário, ou seja, células monocíticas, células do sistema imune, células da linhagem branca sanguínea. A gente tem aí vírus parecidos com, um vírus parecido com o vírus do HIV, imunodeficiência humana, imunodeficiência bovina, imunodeficiência felina, o vírus da anemia infecciosa equina, são vírus aí que têm, logicamente, proximidade dentro dessa família retroviridae, porém, são vírus altamente específicos, não afeta aí outras espécies, a não ser cada espécie que afeta a sua espécie, espécie específica, muito específico. Então, esse vírus teve a primeira descrição aí em 1974 nos Estados Unidos, causando aí uma leucoencefalomielite caprina, que é a forma de apresentação muito comum, em animais jovens de 3 a 6 meses de idade, foi evidenciado aí nos Estados Unidos. E ocorre aí evidências sorológicas de que esse vírus ele está presente em vários locais, em todos os continentes aí do mundo, tá? Então a gente tem esse vírus presente em várias localidades, inclusive no Brasil a gente tem aí uma prevalência maior aqui na região sudeste, Porém, na região sul, principalmente sudeste e sul, e uma prevalência também já aumentando no nordeste por conta aí da importação. Esse vírus ele veio junto com os animais importados aí na década de 70 para melhoria aí, animais exóticos, principalmente da Europa, Estados Unidos. A gente importou bastante cabra alpina, Sunning, esses animais aí de alta produção de leite, e juntamente importamos aí a doença. É o vírus. A prevalência é bem variável, Depender do sistema de criação. Geralmente, o sistema de criação os mais intensivos, onde tem uma maior manipulação, maior aplicação de medicamentos, A gente tem maior manejo desses animais e também produção de leite, São mais, a prevalência é maior, embora a gente tem também prevalências bem variáveis de acordo com o tipo de criação. Não é que o animal tem mais susceptibilidade, animal jovem, animal adulto, não é. É por questões aí de manejo, basicamente. Por isso, como eu estava falando, por questões de manejo, atinge mais os caprinos leiteiros, não por conta fisiológica, mas sim por questão de manejo, já que a gente sabe que os caprinos leiteiros aí, de raças apuradas, a gente tem aí mais animais criados em sistemas mais intensivos, então acaba que tem uma prevalência, tem um manejo muito maior. Nesses animais acaba tendo maior chance de contaminação. E no Brasil foi, primeira vez relatada em 1983 no Rio Grande do Sul, com animais aí da raça Sunning. A importância econômica, a gente tem uma grande importância por ser uma doença crônica que não tem tratamento. Então, uma vez infectado esse animal, ele atinge as células do sistema imunológico, então afeta aí por total a imunidade desse animal
e a gente tem vários artigos mostrando que a gente tem correlações altas aí, logicamente, mesmo o animal não apresentando clinicamente a doença, a gente tem prejuízos na produção de leite, prejuízos aí no estado imunitário geral desse animal. Então, afeta a produção, principalmente produção de leite, né, que ocorre mais em animais produtores de leite. A gente tem uma diminuição da vida produtiva desse animal, então o animal tem problemas aí, diminuição de vida produtiva, então o animal que poderia ficar 3, 4, 5 lactações, o animal acaba aí ficando 1, 2 lactação. No início da lactação já teve experimentos mostrando que ele diminui o pico de lactação, ele reduz a vida útil do animal, além de reduzir também o período de lactação do animal, né? Diminui aí a menos de 300 dias. Né? Duração do período de lactação, como eu já estava falando, né? Reduz esse período de lactação a menos de 300 dias e além de predispor o animal a doenças principalmente bacterianas, né? Por diminuir a questão da imunidade. Ele afeta aí principalmente macrófagos, células de defesa, linfócitos, então ele vai acabar diminuindo essa resposta imune do animal. Além de ter questões de alguns países, a gente tem algumas barreiras comerciais, né? E, por exemplo, é uma doença que impõe aí o animal não entrar em exposições, né? A gente tem venda de animais, muitas vezes, né? Tem essas questões comerciais que desvaloriza o animal. Normalmente, os animais se contaminam pela ingestão do leite colostro contaminado, mas pode acontecer também pela via fomites, principalmente aí, objetos perfurocortantes, agulhas, seringas, aplicador de sêmen sem a bainha, espéculo vaginal. Então, são todos esses fontes de contaminação. Então, o animal, ele pode ir, né, através de mucosa, também via respiratória, que é muito raro quando o animal aí acaba inalando aí, partículas virais, que não é uma forma comum, né? Pode acontecer também a transmissão vertical, mas também não é a forma mais comum. Então, esse vírus, né, essa partícula viral, ela vai ser drenada para os linfonodos regionais ali, de acordo com a fonte de infecção, e esses linfonodos vão, né, levar esse vírus através das células dendríticas para os macrófagos. Nos macrófagos, eles vão infectar os macrófagos daquele linfonodo regional. Posteriormente, ele vai, na medula óssea, contaminar as células troncos mieloides, que vão produzir aí os linfócitos, macrófagos, células monocíticas fagocitárias. Então, no sangue, esses monócitos vai ter uma replicação restrita desse vírus. Esse vírus não causa lesão citopatogênica, tá? Não causa lesão na célula em si, então ele não causa rompimento, né, o ciclo lítico. E nos tecidos, ele tem predileção aí por esses tecidos: pulmão, glândula mamária, sistema nervoso central e articulação. E aí vai ocorrer a ativação da resposta imune. Então, ele vai ativar, né, através da resposta, principalmente aí, através de macrófagos, né, células dendríticas, dando uma infecção aí, né, persistente nesses animais, além de ocorrência de infiltrado inflamatório. Então, a gente tem geralmente uma celularidade inflamatória muito grande nesses locais, nesses tecidos aí, infectados, e a resposta está principalmente aí relacionada, como é um vírus que afeta, né, intracelular, e a gente vai ter a resposta aí principalmente células linfócitos T, CD4. Então, agora vamos lá no Caprio mostrar sobre as formas de apresentação clínica da artrite encefalite caprina. As formas de apresentação clínica da artrite encefalite caprina são a forma pulmonar, que normalmente é uma pneumonia que o animal não apresenta clinicamente, ele apresenta dificuldade respiratória, o animal não apresenta secreções, tá, nasais, ele apresenta dificuldade respiratória e normalmente é subclínica. Essa forma dificilmente a gente tem nos caprinos, tá? É muito raro apresentar essa forma pulmonar, né? A gente tem uma pneumonia aí intersticial.
que normalmente a gente observa somente os sinais clínicos de dificuldade respiratória e posteriormente na necrópsia. Outro sinal clínico que acomete os animais é a forma encefálica, né? Encefalite. Essa encefalite, ela é uma doença comum em animais de 3 a 6 meses de idade, ou seja, animais jovens. Nas cabras adultas, como essa cabra aqui que estamos aqui, a forma mais comum de apresentação são as formas articular e mamária. Normalmente a forma mamária acomete aí as cabras no início da gestação, tá? No início da lactação, e normalmente ocorre um aumento, né, da mama, não edematoso, e fica com consistência bem endurecida e normalmente tem uma saída de pouco leite nessa glândula mamária. Esse animal aqui, ela não está, né, em lactação. Essa cabra jovem não está em lactação, gente, né? Não tem nenhuma, né, lesão, nenhuma alteração aqui na glândula mamária. A cabra não está em lactação também, tá? A gente não consegue observar nenhuma alteração. O belido dela está com a consistência normal, né? Amolecida, fibroelástica. Porém, essa cabra cai na forma de apresentação articular, tá? Que a gente está observando aqui a articulação aqui, as duas articulações cárpicas, tá? Que o carpo, tá? No joelho do animal. E está apresentando aqui um aumento considerável, tá? As duas articulações estão aumentadas, bem aumentadas de volume. Normalmente a gente observa esse aumento de volume junto aqui com como se fosse uma escara aqui nessa região. É um sinal bem sugestivo aí de CAI, né? O sinal clínico mais comum nas cabras, né, adultas, seguidos aí é o sinal clássico, né? Esse animal ele tá com dificuldade em caminhar, a gente consegue observar, ele está claudicando, né? Tá com bastante dor articular e seria um animal que a gente teria aí que descartar do rebanho, né? Um animal que, apesar de ser uma cabra ainda jovem, né? Caso a gente mantenha esse animal no rebanho, a gente tem que separar completamente, né? Fazer a sorologia para ver se realmente cai, porque a gente tem a micoplasmose que pode também apresentar, embora geralmente a micoplasmose a gente tem aí conteúdo, né, purulento no interior. Aqui a gente tem um higroma, a gente consegue, palpando, né, sentir que é uma consistência endurecida, e se a gente for puncionar, a gente vai observar que não vai ter nenhum conteúdo, é um higroma mesmo, né, uma inflamação aqui dessa cartilagem aqui do joelho do animal. Tá? Da região do carpo. Geralmente acomete mais a região do carpo do que do tarso. A gente não consegue, observar nenhuma alteração aqui, né? Tá normal, mas normalmente acomete essas articulações. Nesse caso, esse animal está apresentando as duas articulações aumentadas. Para tratamento, né? A gente sabe que não tem nenhum tratamento. Caso o animal seja de boa e genética, a gente pode utilizar anti-inflamatórios, né? Fazer